que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com a atriz e triatleta Amanda Lee. Obrigada por ter vindo, Amanda. Obrigada a você pelo convite. Adoro bater papo. Lobar. Temos muito assunto aqui pra conversar. Dei uma stalkeada no seu Instagram. Aí eu vi uma coisa muito legal. Recentemente alguém comentou que te achou, gostou dos seus conteúdos de triatleta, porque tava assistindo Casa das Sete Mulheres. Então, assim, é muito maneiro isso, que as novelas antigas a gente tá podendo reassistir. Como é que foi isso? Como é que você vê isso? Então, é muito bacana porque, assim, a arte de alguma forma, é eterna, né? Os trabalhos que a gente faz são eternos, ficam para a história. E com essa quantidade, né, de streaming, de on demand, né, que a gente chama, de você poder assistir a hora que você quiser, e eles terem colocado esses conteúdos mais antigos, né, ali também, de forma digital, que antigamente não tinha, eu acho muito bacana, porque você vai lá, aí você fala, quem é essa pessoa? Porque essa geração mais nova, né, não conhece muito os trabalhos que fiz, né, ou os trabalhos das pessoas mais velhas, infelizmente, né, eles às vezes não têm esse conhecimento, porque é uma geração diferente, né, muito digital e com umas referências diferentes também, né, É, vou entrar no julgamento. De outras épocas, Exato. Será que a gente sabe o que o pessoal fazia antes, né? Exatamente. Vou entrar no julgamento do que é bom, do que é ruim, porque é diferente, né? Isso. Então, poder revisitar essas histórias longas, assim, eu acho muito, muito bacana e importante também, né? Que é uma forma de manter cada vez mais vivo o que a gente faz. Em tanta coisa boa, né? Tanta referência boa e antiga pra se ver que... Tem mesmo, e eu tô sentindo que tá rolando uma nostalgia, o pessoal querer rever novela antiga, não à toa a gente tá tendo releituras de novela antiga. Como é que começou a sua carreira de atriz? Bem, eu acho que eu sempre me vi atriz, assim, desde pequena, sabe? Desde criancinha? Desde criancinha, porque eu estudei em colégios que sempre incentivavam isso. Então, Ah, é? a gente tinha a Noite dos Talentos, que aí você podia recitar poesia, você escolhia o que você queria fazer. Você queria Qual você posso perguntar? Bom, eu comecei no Paraíso Infantil, que foi onde eu fiz minha alfabetização. Depois eu saí de lá, fui pro Sacré-Cœur. Ah, Tudo em Copacabana, eu sou nascida e criada em Copacabana. E depois eu fui fazer o segundo grau, que era um segundo grau mais específico, no Imaculada da Conceição Vigiaria e Botafogo. Então, assim, foram 3 colégios que eu estudei, que tanto a parte do esporte quanto a parte da arte, né, e cultura eram muito, muito presentes. Então, eu tive essa parte, né, artística, digamos assim, já cutucada desde pequena. E eu sempre fui muito espiritada. Então, acho que aquele genzinho, assim, aquele bichinho, né, tanto da arte quanto do esporte, já me picaram já desde pequenininho. é ótimo o colégio poder ter esse tipo de estímulo. Os meus colégios não, eu tipo, estudei no Santo Agostinho, era bem rígido pra várias coisas, tinha um pouco de estímulo, mas muito pouco, assim, aí minha mãe sempre achou isso importante, então a questão de teatro e arte, sempre fui fazendo por fora, mas isso pra criança em especial, né, faz toda a diferença. Porque a criança precisa do quê? Precisa do brincar, né? Ah, é. E a gente fala muito na arte, to play, brincar. Então, nada mais é do que brincar, você exercer ali a sua escuta, o seu olhar, né? Você poder exercer também a sua identidade. No que a gente vai criando, a gente aprende sobre quem a gente é. Total. E ali perto de casa, eu tinha o Glaucio Gil, Teatro Glaucio Gil de esquina. Bem esquina da minha rua. Então, assim, foi o primeiro teatro que eu pisei, foi primeiros cursinhos que eu fiz ali, antes de ter essa reforma toda que tem, que ele ficou lindo, né? Mas antigamente, assim, eu devia ter, sei lá, uns 9 anos, uns 10 anos. Aí já comecei a estudar? Fazia cursinhos ali de interpretação, cursinho de teatro, e era do lado de casa. Então, eu com 9, 10 anos, eu descia de casa, só atravessava ali a Barata Ribeiro e já estava no Glaucio Gil. Então, foi sempre muito presente, desde pequenininho. Nossa, que ótimo. E
teve algum papel que marcou, assim, tipo, foi um turning point da sua carreira, nesse primeiro momento? Então, as pessoas sempre perguntam isso, né? Amanda, qual o personagem que mais te marcou? Eu vou falar uma coisa aqui geral, que às vezes eu falo, tá bom, tá. Todos eles me marcaram de uma certa forma. Eu acho que todos os personagens que a gente recebe é uma forma também de autoconhecimento, né? Entra num lugar nosso ali também de cura, determinadas situações. Então, pra mim, né, na minha opinião, assim, tem um quê, assim, bem especial e quase que, digamos, espiritual, assim. Eu acho que os personagens encontram a gente nos momentos certos, né? E teve uma personagem que eu fiz, eu já estava trabalhando profissionalmente, tava até na Globo, que foi um personagem que eu fiz de Carga Pesada, que foi a Mãe Terra. O nome do episódio é Mãe Terra. De repente a gente acha no Globoplay. Não sei se tem todos os episódios, se tem Carga Pesada lá, ainda não pesquisei isso. E era a história de uma sem terra, dessa personagem, da Maria. E eu fiz uma cena embaixo de uma árvore, foi até o Marcos Paulo que dirigiu, que pra mim aquela cena ali foi o meu turning point como atriz. Porque é muito difícil você ouvir o outro em cena. É o maior desafio. Geralmente a gente dá o texto, você estuda, você tá muito imbuído ali, né? Você atrapalha, estuda e entra, né, num viés assim do seu personagem, e a escuta às vezes fica muito em segundo lugar. Você espera o outro falar, você ouviu, mas você não escutou exatamente para você responder ali. Porque tá prestando atenção em inúmeras outras coisas. Não sei nem se eu prestar atenção. Eu acho que é um trabalho mesmo difícil da escuta, de você escutar o outro em cena e responder somente. Esquecer o texto e viver aquilo ali, né? O estar presente, né? O Meisner fala muito isso, o estar presente. Então, naquele dia, eu estava sendo comida pelas formigas no meu pé. E aí eu fazia cena, às vezes, que mexia assim, mas eu não queria parar porque a gente entrou num fluxo ali muito, muito bacana. Naquele dia, eu ouvi em cena pela primeira vez. Aquele lugar pra mim que eu acessei ali, eu deixei ele num lugar meu, que toda vez que eu entrava em cena, independentemente do personagem que fosse, do trabalho que fosse, eu acessava esse lugar. Então, o Fagundes, ele me ajudou muito. Eu até falei isso pra ele me ajudou muito naquela situação especificamente. Então, a partir daquele trabalho, foi um lugar diferente que eu acessei como atriz. Então, pra mim, essa personagem, além da história, a gente fez um laboratório, eu fiquei uma semana, né, vivendo como uma sem terra ali, trabalhando com todos eles, né, vendo como é que aquele povo vivia ali em Guapimirim. Então foi bem, bem marcante para mim. Ai, que poderoso, Amanda, muito bom isso. E faz a diferença, né, de estar no momento presente, conseguir escutar o outro em cena. Tinha um personagem seu que me marcou também, que eu queria perguntar, que você engordou 17 quilos em 3 meses no Vidas em Jogo. Assim, engordar é relativamente fácil, eu imagino. Agora, você emagreceu em cena também. Ali foi bem complexo, né? Me explica isso, porque eu falei que é fácil, mas não é fácil também. Tipo, como é que foi isso? É bem complexo, porque assim, ali eu tinha vindo da minha segunda gestação, né? Na minha primeira gestação eu já tinha subido muito meu peso. E 2 anos e meio depois eu engravidei do Vitor. Tem 2 filhos? Tem 2 filhos. A Rafa tá com 15 e o Vitão tá com 12. Então, eu não tinha voltado à minha forma física ainda. E aí, quando eu recebi o convite para fazer a Margarida, eu falei, gente, mas como assim, né? Eu vou precisar engordar e emagrecer durante a trama toda. Não, a gente coloca um enchimento. Eu falei assim, não, tudo bem, a gente pode até colocar um enchimento, mas eu acho que assim, vai ficar um enchimento e uma cara, né, mais magra, assim. Dá pra ver a diferença no rosto, né? Então, eu falei, bem,
Aí eu, por conta própria, procurei um médico e falei com ele. Eu falei assim, olha, eu preciso de uma dieta para engordar. Aí ele falou assim, nossa, é muito raro alguém chegar aqui pedindo uma dieta para engordar. Geralmente é quando tem algum transtorno alimentar, alguma coisa assim, ou, né? E que a pessoa precise. E aí eu fiz um trabalho com ele para engordar. Só que eu achava que assim, engordar é fácil porque eu vou comer o que eu quiser, né? Eu adoro chocolate, então eu vou comer chocolate o dia inteiro, vou comer pizza, massa, hambúrguer, cheeseburger. E não é bem assim, porque eu precisava engordar com qualidade. Ah, sim, é claro, você teve esse cuidado. Para ter uma facilidade Pra emagrecer. para emagrecer. Eu não podia ter um metabolismo lento. Ah, você tinha que cuidar do seu metabolismo e de repente também não cultivar hábitos ruins pra de repente depois só ter que cortar a quantidade por aí. Ia ser mais difícil, né? Até para trabalhar a cabeça. Porque comer é muito bom, né? Vamos combinar. Nossa, não, eu fiquei chocada com essa situação porque eu acho que eu não ia conseguir. Comer é muito bom, né? Comer é muito bom. Então, e abre a porteira, assim, pra fechar. É meio... E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Então, tinha muito suco de laranja, tinha... Engorda o suco de laranja? Porque ele é muito calórico, né? Ah. Então, assim, tinha muito suco de laranja, tinha muita massa, mas era massa integral. Tinha o pão de uma fermentação um pouco melhor naquela época. Não tinha ainda essa quantidade, né, de variedade de fermentação natural, sem glúten, ou, né, sem isso, sem aquilo, não tinha muito. Então a gente foi muito pra gordura, né, pra gordura boa. E fui fazendo essa alimentação e aí engordei. Eu tinha perdido, acho, uns 13 quilos da gestação, né, da Rafa pro Vitor. E aí depois que ele nasceu, eu já tinha emagrecido um pouco. Tinha emagrecido aí, sei lá, uns 15 por aí. E aí eu tive que ganhar. Tinha acabado de ter emagrecido e você teve que ganhar. Porque da gestação da Rafaela pro Vitor foram 2 anos e meio. Então da Rafaela eu já tinha engordado. Engordei 30 quilos na gravidez da Rafa. Então, eu eliminei desses 30 quilos, eliminei ali uns de 20, 18 a 20. Aí engordei, e aí tive o Vitor. Sim, entendi. Engravidei do Vitor. Já com uns 18, 12, uns 13, vamos botar aí, uns 13 quilos acima. Entendi. Na gestação do Vitor. Então, o Vitor veio, eu já estava acima do meu peso, então ainda veio o sobrepeso da gravidez ali. Quando ele nasceu, com a amamentação, conseguia ir eliminando alguns quilos, que foram aí os 12, mais ou menos. A aumentação aumenta o metabolismo? Aumenta o metabolismo, aí você começa a ter uma alimentação, né, adequada. Mas consegue para o leite também? Exato, para tudo, né? E aí você consegue meio que conciliar ali, né? Não vou conseguir te dizer exatamente o que acontece, mas eu sei que quando a gente amamenta, a gente tende, acho que, a acelerar o metabolismo e dar uma emagrecida. As minhas amigas todas relatam isso também, que é muita sede, né? Muita sede. Amamentar e água, amamentar e água. E aí, quando veio essa proposta, eu tive que pensar bem. Eu falei, tá bom, aceito o desafio. Aí procurei esse médico, engordei 17 quilos, com enchimento também, que a gente usava um enchimento. Tá. Né? E aí o enchimento ia diminuindo, eu ia emagrecendo, porque ela tinha uma meta, né? Eram 10 ganhadores do bolão e cada um tinha uma meta. Explica sobre essa personagem, sobre o desafio dela. O desafio da Margarida era emagrecer sem fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Então era emagrecer somente com alimentação e atividade física. E ela era muito sedentária, então ela começa a caminhar, né? A ter uma alimentação, né, mais regrada, muito difícil. E eles tinham um prazo, eles tinham 1 ano, se não me engano, para cada um cumprir a sua meta. Tinha mais gente também nessa jornada? Eram 10 protagonistas, eram 10 personagens que ganhavam esse bolão e cada um tinha o Como seu. se fosse aquelas competições de Biggest Loser, que mais ou menos? Mais ou menos, assim, era um grupo de amigos e aí só quem conseguisse cumprir a sua parte, sei lá, um era workaholic, trabalhava demais. Cada um tinha seu desafio pessoal. Tinha seu desafio pessoal e a gente legal. Metade do dinheiro
numa conta e as pessoas, nós, né, nesse 1 ano, só quem conseguisse cumprir a sua meta pegava o dinheiro. Adorei isso! Só que a gente não podia trapacear. O que aconteceu? Todo mundo começou a trapacear, né? Aí ela fez uma cirurgia, foi descoberta. Fez. Aí deu um quiprocó, enfim, e acabou que aí tiveram outras coisas ali que aconteceram durante a novela. E não me lembro agora, eu acho que ninguém pegou o dinheiro, todo mundo pegou o dinheiro, não lembro. Só sei que ela não conseguiu cumprir e fez uma intervenção cirúrgica e foi descoberta. E nisso... E você sem intervenção cirúrgica, você não quer acompanhar aí o corpo dela. Acompanhar diariamente, né? E fazer exame, porque é muito perigoso, né? Você mexe aí, criança grande, colesterol, com glicose, com vários fatores ali que você tem que cuidar muito bem. Então, aí eu fui emagrecendo. E aí quando acabou a novela, eu já tinha praticamente voltado ao meu peso normal. Ai, que maravilha. Você quer tanta disciplina. Muita disciplina. O esporte, ele te traz isso, né? Por eu sempre ter feito os meus esportes, assim, desde novinha também, acho que você aprende a ter essa disciplina, né? E a gente precisa muito disso no trabalho também, né? Disciplina, postergar gratificação, aguentar desconforto, né? Eu ia perguntar isso, como o esporte entrou na sua vida, mas então desde criança... Como é que você virou triatleta? Conta a sua jornada do esporte. E aí, assim, como os colégios, eles sempre tinham... Na minha época, tinha muito intercolegial e tinha o handball. E como eu também sou nascida e criada ali em Copacabana, muito perto da praia, eu sempre tive a praia ali muito perto, né? Então, eu amo ir à praia, eu adoro fazer atividades ao ar livre desde pequenininha. Então, comecei a fazer futebol de areia... fazer jiu-jitsu, fazia balé, fazia jazz, fazia boxe, fazia muay thai. Cada hora você ia variando? Cada hora um ano você fazia alguns, outro ano outros? Exatamente. A melhor coisa, estímulos diferentes. Cada hora. Só que a minha corridinha na areia fofa sempre teve presente. Desde adolescente? Desde adolescente. Olha só! Desde adolescente. Só que assim, eu corria... eu acho que o esporte, num determinado momento da minha vida, que eu comecei a ter essa consciência, se tornou meio que um refúgio. Então, se eu tava, né, com algum problema, eu ia lá, corria, as ideias entravam ali em ordem e eu... Nossa, o melhor escape que você podia ter. Drenava minha energia. E como eu sempre tive muita energia, eu acho que quando eu era pequenininha eu não tinha essa consciência, né? Então, era aquele escape de drenar aquela energia de, ser muito ativo e tal, e ia praticar algum esporte, né? E minha mãe e meu pai sempre me incentivaram. Apesar de que na família ali, eu era a única que curtia fazer muitas essas coisas. A minha mãe já praia, esse lado de ser ratinha, que a gente fala de praia, vem todo da minha mãe. Até hoje. Até hoje ela vai todo dia dar caminhada, pega o sol dela, faz o treino dela, até hoje. Essa é uma referência importante, né? A minha mãe, ela sempre gostou muito de nadar. Sempre estimulou a gente a nadar. Nunca gostei muito de nadar. Mas, assim, hoje eu nado com mais frequência muito a ela. E também tinha o hábito de domingo, andar de bicicleta na praia. Então, eu, adolescente, cultivei esse hábito por influência dela. Aí, depois de um tempo, eu parei. E só agora, tipo, de um ano pra cá, eu vi como o aeróbico faz diferença pra nossa cabeça. É impressionante, né? É impressionante. E cientificamente também falando, tem muitos estudos que comprovam isso, né? Sim. E... É um antidepressivo natural. Total. Tem a ver aí, né, com dopamina, endorfina, né, todas essas inas naturais aí, né? Mas... As pessoas utilizam de alguma forma como remédio não natural, né? Sim. E a gente tem essa possibilidade também de ter esse hábito, não é... Você tem que gostar, né? Tem que tornar... A disciplina vai tornando um hábito, né? O que é disciplina? Você fazer o que você tem que fazer, mesmo sem vontade. Então você vai lá e faz. Putz, eu tenho que fazer. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Eu tenho que acordar cedo porque eu não vou ter outro horário para treinar? Sim. Então você tem ali a disciplina, né? Eu acho que muita gente acha que as pessoas que conseguem ser consistentes, elas têm vontade de fazer as coisas. Eu tinha uma amiga que eu achava
Acho, né? Claro, eu acho ela o máximo. E era uma referência pra mim, porque ela acordava cedo, fazia o treino dela, ia pra faculdade, depois ia pro estágio, ia pro happy hour, aí às vezes dormia na casa de um boy, acordava no dia seguinte, ia pro treino. Eu, nossa, como é que você aguenta fazer isso? Ela, nenhum dia eu tenho vontade. Absolutamente nenhum dia, mas eu faço porque tem que ser feito. É isso. É exatamente isso. E com certeza, do grupo, ela era o que tinha mais energia. Com certeza. Não, e ela conseguia fazer uns power naps, assim, tipo, 15 minutinhos, ela voltava com tudo. É isso. Mas é muito isso. E aí, assim, por eu ter tido essa cultura, essa criação, né, desde pequena, de estar ali e de ser esse meu refúgio, eu cultivei isso para minha vida adulta. Então, e assim, o triatlon, ele entrou tem 9 anos na minha vida. 9 anos, bastante tempo. E assim, e de uma forma muito natural. Não foi, se você chegar pra mim e falar assim, mas você já queria? Não queria, assim, não é não querer. Eu não ficou tinha, pensando no assunto? Não, eu não tinha, eu não tinha isso em mente, assim, um dia eu vou fazer triatlon, eu vou fazer um Ironman. Não tinha isso na minha vida. Gostava de correr, já tinha nadado muito, mas que nem você também não era uma coisa que eu falasse assim, ai, gente, vou voltar a nadar. Não, se eu falar que sim, eu vou estar mentindo. Não. E o correr sempre fez parte da minha vida. E a bicicleta era um meio meu, sempre foi um meio meu de transporte. Porque tudo costumava ser meio perto, você ia até a praia. Exato, Zona Sul, você tá ali sempre de bicicleta. E eu levei isso pra minha vida adulta. Que é um ótimo hábito também. Além de ser ecológico. Exato. Aí bota as crianças ali na garupinha, vambora, vamos pras atividades. Então, também é um meio mais rápido, né? Hoje você levava seus filhos pra escola também com a bicicleta? Que ótimo. Escola, pro tanto eu quanto meu marido, assim. E, por incrível que pareça, casei com um atleta, né? Então, assim, as energias, elas se procuram ali, né? Se aproximam. Os valores estão alinhados. Exato, totalmente. E aí eu fui, né? A gente tinha uma casa em Búzios, e aí todo final de semana ia pra lá. E aí o Nauber comprou uma bicicleta, uma mountain bike, numa loja, assim, lá de Búzios. Aí chegou em casa com a bicicleta. Eu falei, caramba, como assim? Vou pedalar agora. Eu falei, tá bom, então pedala. Aí comprou uma sapatilha, ele nem sabia andar clipado, porque o clipe você você fica com o pezinho ali clipadinho no pedal. Então você tem uma sapatilha específica, tem um taquinho, tem um pedal específico que a sapatilha tem um taco, que a gente chama de taco, e o pedal tem um encaixe. Então você clipa a sapatilha ali e o seu pé fica preso. Então é mais fácil para você girar o pedal, fazer mais força. Como se fosse um spinning. Como se fosse um spinning, só que preso. Você tem que, né, concatenar as ideias. Porque assim, parou a bicicleta... então, eu ia perguntar essa parte. A tendência é você cair. Aí você faz um gesto com o pé pra spinning. Então você tá assim, aí... Rápido. E bota o pé pra não cair. Só que, cara, no início, até você, né? Até a informação chegar no seu cérebro. Nossa! E ele foi autodidata, ele só inventou de fazer e foi lá e fez. Aí chegamos em casa, ralar. Nossa. Aí, normal, né? Faz parte. Lama e mountain bike, né? Você vai ali pro meio do mato e tal. Era engraçado. Eu não sabia que a mountain bike tinha esse do clipe também. Também. E você fica... Porque eu vejo, quando eu era mais nova, eu começava a ter aula... Mais nova assim, adolescente, tinha aula sábado. E no sábado, sempre quando eu ia pra escola cedinho, tinha um grupo de ciclistas. E andando nas Linhas Américas, né? E aí eu pensava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem essas pessoas e tal. Só que eu reparava que quando eu tava na academia, a bicicleta tava retinha e eles sempre eram assim, tipo, e não incomoda a coluna? Como é que é essa ergonomia? Não, porque você faz um bike fit, né? O bike fit você deixa a bicicleta pro seu tamanho. E tem 2 tipos de bicicleta. Tem a TT, que é o que eu uso pro triatlon, que tem aquele clipe aqui que a gente fica mais encurvadinho. Você segura a mão assim? Você coloca a mãozinha aqui, porque ela é mais aerodinâmica. Então você fica fechado, o ar não entra aqui, então o ar passa e a gente gira mais rápido e é mais confortável para as provas de endurance. A sustentação da coluna fica como, assim? Não, você fica clipadinho mesmo, assim.
Você apoia Entendi o que você apoia antebraço. o antebraço, então tá, Né? consegui entender. Mas assim, você tem que ter um core fortalecido pra me jogar a força pra sua lombar, não ficar com aquele desconforto. É. Você tem que ter um corpo preparado para aquilo, né? E a speed, que geralmente que é o que a gente usa em pelotão, que é o que você viu ali, a speed ela tem aquele guidãozinho redondinho embaixo, Aham. que aí você segura aqui, segura aqui, segura aqui, você não vai clipado, mas você segura um pouquinho mais embaixo ali, né? Mas não é muita coisa. A anterior que você falou é assim, que você segura aqui, e a speed é que é por baixo, então você pode segurar por baixo Isso. ou por cima. Isso. Porque qual é a diferença, né? A TT, quando você tá aqui, TT. você sai e freia. Você não tem freio aqui. Demora um pouquinho Então, mais. demora um pouquinho mais. Então, por isso que não é adequado você estar em pelotão. Ou se tiver em pelotão, você tem que estar com uma distância grande da pessoa que está na sua frente para você ter... A speed não. A speed você freou aqui. Entendi. Teu freio tá aqui. Pra você ter tempo hábil de frear se necessário. Ali, ó. Aí você tá atrás, né? Você tá fazendo ali, pegando... Aliás, é meio assustador mesmo. Tá atrás da pessoa. Aí quem tá de speed freou, você tá de TT. Acabou, bateu. E quem bate atrás sempre se ferra mais do que quem tá na frente, né? É fato. Porque o nosso peso tá atrás, né? Entendi. Aí você vê o peso de todo mundo. Aí a sua bicicleta bate ali na frente, se estabiliza, você cai. Fato. Quando vai no pelotão, tem uma aerodinâmica por trás disso, de o pessoal fazer junto, ou é... Tem, porque assim, quem fica na roda, né, que a gente chama de ficar na roda, você pega o vácuo... Ficar na frente, da pessoa, ou ficar atrás. Você pega o vácuo ali, então você tem uma certa facilidade, maior de girar. Por isso que a gente faz... Que nem a gente faz tipo as escaleiras, né? Pra pessoa também da frente, porque, pô, imagina, você vai ficar pelotão inteiro ali. Com aquele vento na tua cara, né? Você tá de speed, você tá com aquele vento aqui. A pessoa tá atrás de você, tá protegidinha, tá indo no seu vaquinho ali. Aí a gente vai fazendo as escaleiras pra ir alternando a força, né? De quem faz a força, quem dita o ritmo do pelotão. É muito legal. E comigo foi assim, foi muito natural, porque quando o Nauber começou com essa ideia, né? De, vou pedalar e tal, não sei o que, ele falava assim, pedala também. Eu falei, Nauber, eu já pedalo, cara, vou ali e tal. Não é esse pedalar, é pegar, subir, não sei o que, vamos subir a vista chinesa. Eu falei assim, tá, correndo. Ele, não, pedalando. Eu falei, jamais. Por quê? Porque é muito íngreme? Porque assim, eu falava... Correr deve ser horrível também, não? Quantos quilômetros que é para subir a vista chinesa? 5. 5? Ali da porteira até a mesa do imperador tem 5 quilômetros. E 5 e pouquinho. E por que você achou melhor correr do que de bicicleta? Não, hoje em dia eu amo pedalar. E eu vou chegar lá. Mas o que foi o seu primeiro pensamento? O meu primeiro pensamento, eu falei assim, cara... Quando o Nauber começou com essa ideia do pedalar, que ele veio, né, com essa ideia, eu falei assim, cara, o que me veio na cabeça? Vou pedalar clipada? Eu vou cair. Vou ficar caindo toda hora, porque para pra pensar. Você tá com o pé preso. E pra tipo subir, assim, passou alguém na sua frente, você freou, você... Como é que você vai tirar? Você tá treinando aqui já. Aí eu pensava, falei assim, gente, eu vou ficar caindo ali o tempo inteiro, você chegar toda... Não quero. E aí ele ficava. Aí ele chegava do pedal, via que ele chegava e falava assim, foi uma delícia. Aí ele ficava, deitava ali assim, Aí eu ficava olhando aquilo e falei assim, gente, é tão bom assim. Comecei a ficar curiosa. Porque tem isso, né? Quando a pessoa fica falando muito daquela coisa, você fala assim, e eu sou curiosa, eu falei assim, né? Eu falei, é bom mesmo? Ele vai, não sei o quê. De tanto ele falar... Na verdade, então você vê como os benefícios que ele sentiu, Então, que é o liderar pelo exemplo, né? Exato. Tipo, você muda, aí a pessoa vai vendo como você tá melhor e sentindo os benefícios, aí você se torna sem fazer também. Exato. Isso funciona mais do que ficar insistindo, né? Total. O exemplo arrasta, né? Não é determinante, mas ele arrasta, né? Verdade. Vai se você quiser, né? E eu ficava olhando, foi exatamente isso. Eu falei, gente... Aí eu chamei uma amiga minha, que também gosta de correr, adora correr. Eu falei assim, amiga, o que você acha da gente pegar um professor pra gente começar a pedalar? Ela falou assim... Você foi mais prudente, né?
Ela falou assim, mas pegar um professor pra gente pedalar na rua? Eu falei, nem pensar, a gente vai morrer atropelada. Eu falei, não, cara, olha só, a gente pega, vai treinando, clipa, desclipa, com o pé preso. Eu falei, pô, sim, né? Que, pô, né? Senão, assim, qual é a hora? Com a minha cestinha. Eu falei, pô, você vai querer pegar o meu Calói Ceci? Não, eu tô num nível um pouquinho... Na Alberto comprou uma mountain bike e, de repente, eu vou com a mountain bike dele. Ela falou assim, eu acho que o tamanho vai ficar ideal pra você, né? A mountain bike dele pra você. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, gente, a mountain bike dele é enorme, né? Como é que eu vou fazer? Eu falei, vou abaixar o banco. E não é só isso? Não. Assim, pra mim, ali na hora que eu estava começando, eu falei, vai ser só isso. Vocês dois são muito altos, né? Qual é a diferença de altura? Eu tenho 1,71, ele tem 1,97. Ah, tá. 25 centímetros apenas. Né? E aí eu falei assim, gente... Eu falei assim, vamos. Ela falou, tá. O Pedro, que é o marido dela, falou assim, ele tem uma mountain bike ali encostada, eu vou pegar. E eu acho que eu tenho, eu vou perguntar pro meu personal. Ela perguntou pro personal dela, perguntei pro meu personal. Chegamos no Léo. E o Léo é triatleta. O Léo Bier é triatleta, já fez 3 Ironmans. Ele já fez todas as maratonas, aquele circuito internacional. Na verdade, falta uma, que eu acho que é no Japão, pra ele ganhar. Tem um medalhão, assim, que você ganha. Tipo o quê? Maratona de Berlim, maratona de Nova York. E aí, acho que são 12, se eu não me engano. 10 ou 12, não sei. E aí você ganha um medalhão, assim, quando você completa todas elas. Nossa! Falta uma pra ele. E aí, ele, sabiamente... professor de educação física e triatleta, amador, ele falou assim, tá bom, vamos começar, meninas. Então a gente começou ali no Beabá. A gente ia pra Lagoa, ficava ali naquele espaço ali, perto do Parque dos Patinhos, treinando clipar, desclipar. Aí ele montava umas situações, faz de conta que tá, eu sou uma velhinha aqui, bem idosa, atravessando devagarinho e passei na frente de vocês. Vai ter que frear e desclipar. Então, assim, a gente freava e caía. Azuiava a joelheira. Não. Tipo assim, se joga. Criando casca, né? Se joga. De capacete, tudo mais. Mas era grama, né? Não. Chão. Eu tô aqui, mas era ciclovia e uma graminha do lado. Cotovelo, joelho, vai lá. Conclusão. Ficamos ok. Ele falou assim, agora eu estou confiante em vocês. Vamos subir a primeira parte da vista chinesa. Eu falei, subir a primeira parte da vista chinesa. Aquele negócio lá que é enorme, né? Que a gente sobe de carro pro Parque da Tijuca. Ele é. Eu falei, gente, como assim? Eu posso mostrar tranquilamente. Vamos só até a cachoeira. Eu falei, aquela primeira cachoeira. Tá bom. Tá. Cara, a primeira subida ali antes da cachoeira, né? Quando você tá ali no início da Dona Castorina, já é uma montanha ali. Eu falei assim, assim. E aí? Aí a gente foi ali aos trancos e barrancos. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu subi ali. Cara, foi uma felicidade quando eu cheguei na cachoeira. Exato. Nossa. Na cachoeira. Que dá ali, sei lá, acho que 1 quilômetro, nem 1 quilômetro, eu acho. Deixa eu entender uma coisa. Quando é a subida, né, claro? E... Você se considera atleta amadora? Eu sou amadora do... Iniciante. Sou eu quando comecei. Então assim, tipo, eu imagino quando tem qualquer subidinha, a primeira coisa que eu faço na minha bicicleta com cestinha é levantar. Sim. Pra criar força, né, com o pé. Com essa que é clipada e tal, é o mesmo princípio, você fica sentado. Como é que faz? Sim. Você levanta? Você levanta igual, só que o que é melhor? O teu pé não escorrega, o teu pé tá preto. Então você sobe. Então é normal, você aquela posição sentada, quando precisar, você levanta um pouquinho. Levanta, normal, que nem a gente faz no spinning. Você pega que na aula de spinning, quando a gente levanta clipado, é mais seguro quando você tá com tênis. Você sente uma diferença, né? Sente mesmo. E aí, menina, eu falei pra ele assim, eu falei, tá, mas eu quero ir até lá em cima, eu quero ir lá na mesa do imperador. Ele, calma. Então ele foi trabalhando a gente, muito sabiamente, de pouquinho em pouquinho.
E cada vez mais a gente queria ir mais, queria ir mais, queria ir mais, mas ele, calma. Ele foi seduzindo vocês e preparando. Total, total. Aí ele... É uma sabedoria fazer isso mesmo. Muito. Aí ele veio e ele falou assim, vocês gostam de correr, né? Eu falei, sim. Vamos fazer o seguinte, no dia tal, a gente se encontra ali no final do Leblon, e aí vocês levem a bicicleta, né, como se a gente fosse pedalar, e leva o tênis. Eu falei, levar o tênis? Tá bom, levamos o tênis. Ele falou assim, agora a gente vai fazer o seguinte, vocês vão subir, aí ele pegava a bicicleta dele, a gente ia atrás, né, isso todo mundo de mountain bike, eu com a mountain bike do Nauber. Quando eu descia da mountain... Cara, eu tenho foto disso. Eu descia da mountain bike, eu tinha que botar o pé mais pro ladinho, assim. Porque a parte da bicicleta, que é o quadro da bicicleta, eu quase não consigo ficar... Ficava meio alto. Muito. Já o quadro. Então... Que é a diferença de bicicleta masculina e feminina, não? Enorme. A dele é tamanho, sei lá. Não, eu digo, nessas de mountain bike... Porque bicicleta masculina é aquilo reto, é Não, quadro é igual. aqui. É igual, só o tamanho dela. Ah, Tem tá. sapato, assim. Ah, entendi. Tá. Você pode ter um sapato igual, só que tamanho diferente. E aí, menina, eu fui e aí ele botou a gente pra fazer essa transição, que no triatlon se chama T2, que é quando você sai da bicicleta pra ir correr. É T2 quando sai da bicicleta pra ir correr. Quando corre pra ir pra bicicleta tem outro nome? Não, porque assim, você tem a T1 e T2. Você nada, você pedala e corre. Então, a ordem é essa. Aí você sai da natação pra ir pedalar, é a T1, que é a transição 1. Ah, entendi. Aí sai do pedal pra correr, é a transição 2. A corrida é o último. Ah, entendi. E sempre assim. Sempre assim. Depois eu quero que você explique por quê. Tá, sempre assim. Aí, ele começou a treinar T2. Aí a gente subiu, ali no final do Leblon tem uma ladeirinha ali, né? A gente subiu ali e tal. Aí deixamos a bicicleta e falou assim, agora bota o tênis e corre. Eu falei, oi? Como assim? Vai só até ali no posto e volta. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá bom. Botei o tênis e fui correr. Agora vocês deixem o tênis aqui, pega a bicicleta, vai lá de novo onde a gente foi e volta. Falei, tá. Comecei a gostar desse negócio de uma forma. Dos estímulos diferentes. Que eu chegava em casa, assim, aí eu entendia o que eu sentia no pedal. É uma sensação, assim, de bem-estar, sei lá. A endorfina. Tudo junto e misturado. E aí você olha, você quer abraçar a árvore. Mentira. Você quer uma pessoa, assim. Mas você chega num bem-estar que é muito maravilhoso. Que é maior juntando dois estímulos do que só... Não é pelo tempo que você tá fazendo exercício. Eu acho que cada um se identifica. Ah, tá. Porque assim, tem pessoas que sentem isso fazendo a yoga, tem pessoas que sentem isso só correndo, ou só nadando, ou caminhando. Então acho que é muito individual, sabe, essa questão, assim. Sabe o que eu posso imaginar, assim, se eu fosse... de repente é o fato de ser desafiador pra você. Tipo, quando uma coisa você já meio que acostumou a correr, o fato de você ter sentido aquele estímulo a mais que foi um desafio, aí te deu mais. Pode ter sido isso. Porque nessa brincadeirinha aí do triatlon, né? A gente vai sempre um pouquinho além, assim. É porque é que nem droga de verdade, né? Você precisa de uma dosagem maior pro efeito. É impressionante. Aí você tá correndo ali, aí você quer correr mais, aí você, né? Aí você vê. Enfim. Aí quando vê, tá fazendo Ironman. Né? Aí quando vê, você fala assim, quê? Fazer o full? Porque o Ironman tem duas distâncias, né? O 70.3, que é o meio Ironman, e o 140.6, que é o full. Né? Que são milhas, né? 70 milhas.3, 140.6. 70 milhas.3 juntando nado, bicicleta e corrida e outra. Mesma coisa. Então, você tem essas duas distâncias, né? E aí tem uma polêmica que as pessoas falam, você não é Ironman se não fizer o full. Se você faz o 70.3, você só é 70.3. Só que assim, gente, Ironman é uma marca, né? Então assim, se você faz uma prova dessa marca, você tá fazendo o quê? O Ironman. É verdade. Né? Então assim, mas você fez qual distância? O meio ou o inteiro? Né? Tem uma polêmica, assim. Poxa, eu posso... Minha irmã fez o 70.3 e eu participei. Ela fez na Califórnia. Aí, não, foi maravilhoso. Russian River.
A gente foi deixar, eu e o marido dela, a gente foi deixar ela de manhã, 7 da manhã. A gente foi buscar ela 4 da tarde, a gente fez churrasco, bebeu vinho. Ah, né? Ó, a gente vai te acompanhar aqui no Tracker, provavelmente vocês estavam vendo ela no Tracker. Acho né? que eu não lembro agora, mas provavelmente. E aí, quando tiver no meio da corrida, a gente vai lá te ver. Tipo, horas depois. Quando ela tava finalizando a corrida, a gente de carro, você tá muito bem, ela olhando assim com aquela cara, tipo... mas eu acho que essa coisa, essa rivalidade deve ser, assim, um grupo muito pequenininho de pessoas, se for pensar no mundo. Porque pra meros mortais, você fazer essa Thunder Von Trans, você é o Iron Man igual. Exato. É difícil. Gente, é 100 km de bicicleta, né? É, assim, o 70.3 você nada 1.900. Você pedala 90 e corre 21. Né, uma meia maratona. É muita coisa. E aí o full, você nada 3.800, você pedala 190, 180, 180 e você corre 42, né? Então, é tipo a metadinha. Porque assim, todo mundo que faz... Chamam de Vineman? Alguma época? Porque o dela acho que tava chamando de Vineman, mas era 70.3. Pode ser, não sei. Não sei, porque assim, você tem o Ironman, você tem o Challenger também, que é uma outra bandeira. E que é a mesma prova. É tipo uma outra marca. Como se fosse uma outra marca. Tanto que eu fiz o Challenger em Floripa também, eu peguei índice para o Mundial e fiz o Mundial em Samorim ano passado. Que máximo! Parabéns! Assim, foi uma experiência incrível, maravilhosa, porque aí no Mundial a brincadeirinha é um pouquinho mais séria ali, né? Porque você tem o Challenger, você tem os 6 primeiros de cada categoria. Então, assim, se você foi o 7º daquela categoria, você não vai. Você só vai. Você tem que ser classificado para a próxima etapa. Exato. Essas outras provas que a gente tá falando não precisa ser classificado. Tem provas que te dão índice pra você ir, que a gente chama de índice, né? Tem índice pra ir pra fora, pra ir pras provas. Tipo, o Ironman tem Kona, então se você Kona? Kona é a prova que tem, é como se fosse o mundial, assim, digamos, né? Né? E você tem que ter índice pra ir pra lá. Então, em São Mourinho, o Challenger lá, o The Championship, né? Você tem que ser pelo menos os 6 primeiros de cada categoria. Então, quando você chega lá, você fala, caramba, cara, eu fiquei em 4º lugar. Eu falei, poxa, eu sou uma, né, da minha categoria e o mundo inteiro. Então, assim, os profissionais, né? A gente está se preparando para começar a prova, os profissionais já estão saindo para correr. Então, você vê os melhores do mundo. Você vê nela ali, você vê a Dani Reef, você vê, sabe, você fala assim, cara, olha que máximo, né? E aí você bebe daquela fonte, daquela energia, né? Daquelas pessoas que são insanas, que fazem aquilo ali com a maestria, né? E terminam ali exauridos, mas sempre com propósito. E aí você fala, gente, é muito, muito bom, né? É muito bom isso, muito bom, muito maravilhoso. Nossa, e quais... Você teve, então, referências de atletas que te acompanharam aí ao longo da jornada? Aí você começa a entender um pouco desse universo, né? Eu sou muito curiosa, né? Então, aí eu fui começar a entender um pouco, assim, o que é isso, né? O que é esse triatlon, da onde veio, como é que surgiu. E aí você começa a ver a potência, assim. A gente tem vários atletas brasileiros também agora, participando de Olimpíada, né? Então, você fala, gente, isso é muito legal, né? Pra quem ama, pra quem gosta do esporte, né? Que nem a gente vê, poxa, o Oscar. A gente vendo a Fernanda lá fora, sabe? E ainda estou aqui ganhando o Oscar. É o máximo. Eu chorava, assim. Muito emocionante. É muito emocionante. É você ganhar uma Copa do Mundo, é você ganhar o Oscar, é você... É o supra-sumo hoje. Assim... né? O sarrafo mais alto possível. Você fala, gente, olha que máximo. E a gente faz parte disso também, de alguma forma, né? A gente se sente orgulhosa. Muito. E aí, quando eu via, eu estava ali, correndo. Aí o Léo falou assim, vamos nadar. E eu tinha uma questão com o mar, porque... Quando eu tinha 8 para 9 anos, eu quase morri afogada. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de nadar atrás de alguém, né?
na raia, porque eu vejo aquelas bolinhas ali, me sufoca um pouquinho. Então, e tudo trabalhado, né? Eu fui trabalhar na terapia, aí fui entender, né, os medos, que às vezes a gente herda medos de pai e mãe. Então, você fica ali. Medos que não são nossos. Não era meu aquilo. Mas digo que os seus pais tinham medos que a gente. Ah, isso tem muito. Super proteção. É. Que nem você fica assim, para, você vai se afogar, você vai morrer afogado, você vai cair, você vai se machucar. Aí a pessoa começa a ficar com medo ali, uma super proteção, que eu entendo hoje como mãe, mas que não é saudável, né? Então, aí eu fui trabalhar isso e hoje em dia eu nado no mar. Aí você quase se afogou no mar quando era criança. E aí você conseguiu trabalhar com terapia. Como é que foi começar a nadar no... Porque a nadar no mar, no geral, já é... Eu particularmente acho meio assustador. É, bastante. Assim, o início foi bastante. Porque se você parar pra pensar, na piscina você tem as bordas, né? É, você ainda dá um empurrãozinho ali empurra. Né? Você tem ali... Você tá meio que protegido, né? E sem contar que você pode botar o pé no chão. Não, né? Não? Depende da... Na minha piscina... Na piscina da minha academia ali... No Flamengo Olímpica, então assim, vamos lá, não, você vai pra boia ali, você vai... Aquela piscina que a gente nada ali, foi pegar o sol. Cansei, vou caminhar, né? Eu achei qualquer coisa, bota. Não. Tem razão, depende da piscina. E assim, no mar, você... É uma piscina sem boia, né? É você com você, então assim... Mas tem uma boinha. O pessoal nada com uma boinha, não nada, não? Ah, então, é uma boia de sinalização. Ah, é? É de segurança. Tudo bem, você cansou, você segura ali, né? No início era muito isso. Não vou sair daqui, né? Tô com pânico. Não, eu achei Você bota aqui... Não, você tem um cintinho e ela fica assim, né? Tipo um rabinho. tá. Ah, então tá. É tipo um rabinho, assim, pra você... Pras lanchas, pras pessoas saberem que tem alguém ali. É, porque eu tenho uma amiga que é triatleta e ela tava querendo me convencer a nadar no mar. Eu falei que fico muito preocupada. Ela falou, mas tem boia. É, não precisa. E você indo com uma pessoa experiente, tipo assim, no caso o Léo, né? Ele era muito consciente, então... A gente acompanha toda essa jornada. Ele me preparou muito, desde a primeira provinha. Ele não me colocou de cara pra fazer um triatlon, entendeu? Então, assim, eu fui fazendo semi biatlon, que é corrida na areia e nadar. Fui fazendo duatlon, que é correr e pedalar. Ou só corridas mais longas. Então ele me preparava muito para essas provas, né? Até eu fazer o meu... Um ano depois eu fui fazer o meu primeiro triatlon no Rio Triatlon, que era o short triatlon. Que era pelo short, que eram 700 metros nadando, 20 pedalando e 5 correndo. Pô, maneiro. É um shortzinho, coração na boca, ali rapidinho. Acabou. Isso depois... Isso um ano depois da primeira vez que você subiu a vista chinesa de bicicleta e correndo. Um ano depois. Ele me preparou, ele fez uma base bem sólida de conhecimento. Muita gente pula essa etapa. E ok também, sim. Não, mas é bom. Eu acho que as coisas que a gente deixa dar o tempo certo pra criar as raízes, né? Ficam mais sólidas. Total. E pelo que você tá falando, ele tinha uma didática incrível. Total, total. E por ele já fazer, então ele sabia, assim, por onde começar, né? Quais os perrengues. E aí eu comecei a fazer o short, aí amei aquilo. Eu lembro que a minha primeira prova foi lá em Copacabana, foi um Rei e Rainha, um beach biathlon, dia 8 de dezembro de 2016. Essa é a primeira prova com dois estímulos. Chama de estímulo? Chama, dois modalidades, esportes, né? Duas modalidades. Eu nadei 1000 metros, que pra mim já foi assim... É muita coisa no mar. Nadei 1000 metros e corri 2,5 na areia. Quando eu cruzei aquela linha de chegada, tem uma foto que tô eu e o Vitor vai me receber, assim, meu filho menor, na linha de chegada, que eu cruzei aquela linha, eu olhei pro Léo e falei assim, qual é a próxima? Aí eu sabia que você ia se viciar nisso. Ai, que maravilha. E a partir às vezes é pequenininho. ele tinha 3 aninhos. 3 aninhos, ele nasceu em 2013. E aí, quando eu cruzei aquela linha de chegada, eu falei, Léo, é a próxima. Aí daí eu fiquei assim, louca pelas provas. Eu tenho, eu tava contando, eu parei em 84 medalhas, mais ou menos. Nossa! Eu era louca das provas, eu fazia, sei lá, umas... 84, a partir daí?
A partir daí. Então, em menos de 10 anos, 84 medalhas. Por aí. É tipo, Tudo eu fazia, sei lá, dá o quê? Umas 8 provas, 6 provas por ano. A cada 2 meses você tá fazendo uma prova. Acho que o fato de ter a prova ajuda na consistência dos treinos, não? Ah, com certeza, você tem um objetivo, né? É. Aí você tem um foco ali, você fala, cara, vamos parar pra isso aqui. Aí eu quero fazer um tempo melhor do que eu fiz tal dia. Quero, sabe? Aí você vai se testando. E assim, você vai conhecendo novos limites, né? Que a gente pensa que chegou ali e parou. Não, a gente sempre tem um algo a mais ali, um pouquinho. Você consegue sempre ir um pouquinho a mais, um pouquinho além. E eu acho que isso ajuda muito, assim, no dia a dia, sabe? Nas diversidades que a vida vai oferecendo, sabe? Vai te dando. Então, a tua resiliência fica maior. Você acredita mais em você. Você fica mais calmo, mais centrado. O esporte te traz muito isso, porque depois de um determinado momento, depois que eu fiquei fazendo o short ali durante um ano e meio, eu falei, Léo, eu queria mais, assim, não sei, eu queria ficar mais tempo fazendo prova, queria fazer umas provas mais longas. Aí eu fui pro Endurance, né, que era o triatlon já, que a gente chama do Endurance mesmo, né? O nome é tipo. O nome triatlon você faz, não é mais o short, é o standard, na verdade. Aí você já nada 1.500, já pedala 40 e corre 10. Aí eu fiquei ali nessa prova, pô, delícia, fazendo aí. E eu gosto de viajar também pra fazer prova. Eu gosto de pegar o carro. Faz parte o universo todo disso, né? Faz parte. Viajar. E aí você quer ticar aquelas coisas. Ticar aquelas coisas das provas, né? Sempre experimentou mais coisa pra praticar. Total. Você falou que a cada prova você consegue se desafiar um pouquinho mais. Eu queria saber se você usa aplicativo pra isso, porque eu me enturmei do Strava recentemente, e aí cada coisinha que eu acho que não foi nada demais, vem um parabéns. Isso é muito legal, né? Porque assim, o esporte ele tem isso, né? Ele vai te desafiando a você conhecer novos limites, né? E aí você acaba que leva pro seu dia a dia, né? E aí você tem o Strava, aí você tem o Garmin, eu uso o Garmin. Eu uso também o Garmin. Então você consegue planejar os seus treinos ali, então você consegue ver as métricas certinhas, tanto de nadar, quanto pedalar, quanto correr. Então você vai se desafiando mais, né? E aí o Strava é maravilhoso, porque você olha ali e você fala assim, gente, eu fiz um treino hoje, mas bati meu PR. Né? Corri mais, fui mais rápida. Isso é muito maravilhoso. Eu achei que dava. Pra mim, funcionou como dando aquele senso de gratificação momentâneo, que a gente não vê depois. Eu achei que me ajudou no processo de gamificar a minha vida. Então, às vezes, tem coisas maus hábitos que a gente tem de dopamina no celular e tal. E com o Strava, você sente isso já com coisas que de fato vão te fazer bem. Total. E é bom também. Aí você tem um parâmetro, assim, quem sou eu, atleta, né? Quem é você, corredora? Quem é você, atleta? E aí você consegue. E eu acho importante também a gente parar pra pensar numa coisa. Não dá também pra gente fazer tudo da nossa cabeça, né? A gente precisa ter alguém. No caso, eu comecei com o Léo e me ajudou a construir essa triatleta. Triatlon não é um esporte barato. Posso imaginar. As pessoas falam muito disso, né? Eu não sabia o preço das bicicletas, até essa minha amiga comentar. E assim, eu vejo hoje em dia, né, as pessoas assim, dando dicas de várias coisas e tal. Só que, gente, a realidade da maior parte do povo brasileiro não é essa. Não se enquadra. Às vezes a pessoa tá lá, não, porque você pode correr aqui às 4 da manhã, fazer não sei o quê. Só que tem gente que acorda às 4 da manhã. Pra ir trabalhar, pegar trânsito pra caramba. Como é que você incentiva essa pessoa a cuidar da sua saúde, né? Então, assim, se ele não pode às 4 da manhã, ele pode ir na volta do trabalho. Nossa, tô exausto. Sim, mas vai um pouquinho só, pra você dar aquela desestressada, aquela desopilada. Putz, não tenho dinheiro pra ter um personal training, não tenho dinheiro pra ter um nutricionista. Poxa, a gente sabe o que faz bem e o que faz mal. Todo mundo sabe. Com a internet a gente tá conseguindo mais informações. Mais informações, mas tem que ter cuidado com que informação é essa que chega também. Né? Por isso eu gosto do TikTok. Porque no TikTok você vê o vídeo e aí nos comentários do vídeo você vê as pessoas falando se aquilo presta ou não. Já é alguma coisa. Então, assim,
poxa, eu acho que quem faz o esporte é um lifestyle, uma qualidade de vida. Né? No meu caso, assim, eu penso sempre a longo prazo. Eu não quero também que eu veja assim, as pessoas fazendo milhões de coisas, pensando no agora, sem pensar na sua saúde no amanhã. Só por causa de uma foto, de um pódio, de aplausos, de seguidores, de não sei o quê. Eu uso o esporte, para mim, como qualidade de vida. Eu quero, com 90 anos, se Deus quiser, estar aqui ainda, abaixando, calçando meu tênis, agachando ali para falar com os meus netos. Gente, o que é o Ari Fontoura? É verdade. É referência. Sabe, ele vai pra academia dele, ele faz a pedalada dele, ele tá ativo, ele desce, ele pega ali o cadarço, ele fala, ele tá... E é isso, é uma qualidade de vida, sabe? De você ter o esporte atrelado à sua saúde. E o triatlon é um esporte caro, porque por mais que você queira ter uma bicicleta de entrada, que a gente chama de entrada, você pode pegar uma bicicleta usada e tal, você vai ter um gastozinho ali, aí tem o gasto da roupa, são 3 esportes. A corrida não tem tanto custo envolvido, talvez aqui menos tem. Porque a corrida, assim, você com um bom tênis, né, uma roupa confortável, você sai correr e ok. Mais caro é a bicicleta. Mas eu imagino que também tem uma questão da estrutura pra você treinar. Por exemplo, você falou, larga a bicicleta aqui e vai lá. Então você tinha gente pra cobrir. A pessoa vai fazer um longão, tem que ter algum lugar pra pegar uma água. Assim, eu faço... As pessoas conseguem fazer isso? Hoje em dia eu treino com a Marcele, que ela tem uma assessoria MR Tri. E a gente tem todo um esquema ali da assessoria, né? Então, você vai fazer... A gente faz uns longões pra pedalar. E o pedal ainda tem isso, né? É muito perigoso, né? Então, a gente treina de madrugada. Porque é menos carro. Mas não dá pra treinar sozinho. Você tem que ter um batedor. Você diz perigoso fisicamente ou perigoso de assalto? Tudo. De você ser atropelado, de você ser assaltado, de você... Tudo, né? A gente vive no Rio de Janeiro. Tá cada vez pior. Então, assim, você tem que ter um batedor ali, você. Acho que eu vi que é um batedor. O batedor é uma pessoa que vai de motinho ou de carro e te escoltando, na verdade. Então, assim, você tem que ter um batedor, é experiente. Então, aí você vê, esporte e cultura, nem todo mundo tá afim de bancar, né? E devia ser uma coisa mais democrática, né? Porque faz questão de saúde também. E, assim, mais democrático, ter mais incentivo político também com a arte, com a cultura e com o esporte. Então, assim, você vê os profissionais, é difícil deles conseguirem ter patrocínio, né? Muita gente aí, muita gente boa, né? Que a gente vê, tem que ganhar uma medalha olímpica para as empresas olharem. E o segundo lugar... Não, as empresas, acho que não é nem isso, assim, as empresas não estavam olhando para o processo desse atleta. Ele ralou muito, ele tirou dinheiro do bolso dele, ele teve que trabalhar em 2 esportes para ganhar aquela medalha olímpica. Então, assim, as pessoas não têm essa cultura, né? Poxa, vou ajudar aqui. Investir no esporte. Vou investir, ou vou melhorar um centro aqui, um centro ali, né? É difícil, a gente não tem muito essa cultura. Então, é muito difícil. Eu vejo, assim, eu sou uma privilegiada em poder fazer esse meu esporte, né? Então, assim, nem todo mundo que gostaria de fazer consegue. Então, eu vejo assim, a Marcele. A Marcele, ela tem um trabalho muito bacana, né? Com jovens, que ela ajuda, ela treina esses jovens. Ela tem um projeto social muito bacana com esses jovens que estão iniciando ali no triatlon, né? Então, ela ajuda, assim, a gente... dá os tênis, ajuda com a bicicleta, a gente vai doando. Vai criando uma estrutura para eles. Vai criando aquela estrutura para eles poderem, e eles estão tendo. E é muito louco, né? É muito curioso isso. A Marcele fala, o rendimento deles na escola, o feedback que os pais passam, é muito melhor. Porque uma coisa está atrelada à outra. Totalmente. Ele vai ter mais foco, ele vai ter mais disciplina. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho é do Sub-12 do Flamengo. Ele joga futebol. E estuda numa escola que ele sai 3h30 da tarde. Só que 3 vezes na semana, ele sai 11h30 da manhã. Olha a quantidade de aula que ele perde. De 11h30 até as 3h30, é muita aula que ele perde. E toda segunda, terça e quinta ele sai mais cedo. Isso quando não tem jogo durante a semana. Então, assim, e ele é ótimo aluno, ele só tira notas boas. Por quê? É o foco, é a disciplina,
ele presta mais atenção na aula. Então, é comprovado que o esporte daí te ajuda em muita coisa. Aí Só te pergunto, né? Por que a falta de incentivo, né? Por que que é uma questão assim muito que deveria ser mais falado ainda, sabe? o que você acha que pode fazer mudar isso, Amanda? Ou em relação ao governo, ou em relação às empresas? Como é que você vê Acho que a mudança? faz incentivo mesmo do nosso governo, especificamente, né? Mais vontade de querer mudar e de incentivar as pessoas. Olha, empresa X, você pode pegar uma parte aqui do seu dinheiro, financiar aqui, Facilitar, sabe? mudar Facilitar, ou então aumentar de imposto. as políticas públicas, melhorar isso. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? E que os atletas profissionais mesmo, até nós atores, né? Quando temos alguma ideia bacana, às vezes a gente acaba não fazendo porque não tem, né? Fica sempre ali no mesmos grupos, nas mesmas coisas, é difícil. Mas a gente vai fazendo, né? Que nem você faz aqui esse trabalho maravilhoso, você foi lá, pegou, foi, fez, chama as pessoas, troca ideia. E a gente tem que fazer isso, né? Como a gente não tem esse apoio, a gente tem que pegar, botar a cara e fazer. O nosso sonho, né? A gente dá Isso. É isso. E o esporte tem isso, assim, né? Eu vejo, né, comigo, assim, você me perguntar, Amanda, o que mudou na sua vida? Muita coisa. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que eu falo assim, que o esporte ele me centra e a arte me liberta. Então, para eu não me perder muito ali, eu tenho sempre o esporte que me deixa ali com o pezinho no chão, mais centrada, com mais lucidez. E não consigo viver. São dois pilares que me formam como um ser humano, como mulher. Isso é maravilhoso. A arte, o esporte e a terceiro pilar seria a espiritualidade. Com certeza. E como é que... A arte a gente já viu que é com o teatro, com os séries, os filmes. O esporte a gente conversou aqui. E sobre a espiritualidade? A espiritualidade é um lugar que eu me preocupo muito também. Eu tenho o meu canto, eu tenho o meu centro que eu vou, eu tenho as minhas orações, eu tenho o meu altar em casa, eu tenho os dias e as horas que eu rezo. Eu sempre rezo, tanto com o Vitor quanto a Rafaela antes de dormir. Agradeço, ensino a eles também, né? Um pouco do que é essa parte, né, do espiritual, Jesus, Deus, do que forma, né? Eu fui criada em colégios católicos, né? Tanto o Sacré-Cœur quanto o Imaculada. E aí, em determinado momento da vida, você começa a se questionar determinadas coisas, Sim, né? eu também, mesma vez. E aí você vai procurando seus lugares, assim, o que te faz bem, o que não te faz bem. E eu tenho muito isso comigo, que a gente precisa, sim, cuidar da nossa parte espiritual também para a vida poder seguir seu fluxo, sabe? Às vezes a gente fica muito com muitas ideias, muitos pensamentos, e as coisas, né, não ficam concatenando como deveria, e parte um desespero, uma ansiedade, uma coisa... Aquele momento ali que você tira pra você relaxar e tal, isso é real, isso não é piegas. Já foi comprovado pela neurociência, né? Benefício de meditação. E acho que muitas fés diferentes têm alguns princípios parecidos, tipo, questão do ritual, de ritmo, canto, várias coisas que dão esse bem-estar. Acho que ajuda a gente a estar no momento presente, a ter a humildade de achar que tem algo maior do que a gente. Então, só quando a gente tem essa humildade que a gente consegue aprender e melhorar e tal. E, ao mesmo tempo, se sentir importante, no sentido de cada um tem a sua importância e a gente é responsável por nós mesmos, pelo outro, ser grato pela nossa vida. Eu sinto que isso vai dentro... Várias religiões têm esse mesmo princípio. E é muito curioso, porque você vê, são vários caminhos que levam ao mesmo lugar, né? Porque as pessoas, quando estão ali numa determinada religião, né? O que elas estão procurando? Né? Conectar com a sua fé, Sentido de vida. sentido de vida, e N coisas, né? Mas que é o quê? O que eles têm em comum? É um bem maior para você, para sua vida. Então, assim, eu acho que são
vários caminhos que te levam para aquele mesmo lugar, né? Com nomes diferentes, com culturas diferentes, com rituais diferentes, mas o que te faz bem? Ah, isso te faz bem? Então segue, porque a gente precisa, ainda mais nesse mundo que está aquele tão polarizado, né? Que os confrontos estão aí à torta e à direita, para você ver que eu voltei a estudar, né? Ah, tá estudando o Voltei quê? para a faculdade. Estou fazendo a minha, digamos, segunda e meia faculdade. Porque eu fiz a Cal e fiz comunicação social, fiz jornalismo, só que eu não cheguei a concluir. Faltava muito pouco, assim, para eu concluir o curso por conta do trabalho, né? A parte do TCC, os últimos períodos. Ali embolou meio de campo, trabalho me consumiu muito, não tinha como levar os dois ali ao mesmo tempo. E aí eu resolvi voltar para a sala de aula, tô fazendo psicologia. E que mais, amor? E olha, você estudar psicologia já com nível de maturidade é um outro lugar. Você tá fazendo uma faculdade de psicologia? É um outro lugar. Eu comecei a fazer pós em psicologia positiva e neurociência recentemente também. E eu acho que você tá falando... Eu conheço algumas pessoas também que... Acho que psicologia é uma profissão para você fazer uma segunda etapa da vida mesmo, porque requer uma maturidade, uma vivência ainda mais. Qual o seu objetivo? É atender? Não, eu não penso em clinicar. A psicologia, ela tá muito atrelada ao meu trabalho, assim, né, como atriz. Ah, sim, então, com certeza. É muito... Eu não sei ainda o que. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Então, essa visão que eu tô tendo de estudo me ajuda muito também nesse meu papo, na conversa do entender essa geração ansiosa, né? Eu tô até lendo esse livro, Geração Ansiosa, e tô com outro ali na cabeceira, que é a Geração do Parto, que dizem que é fantástico. Eu ainda não li esse, mas eu tô acabando Geração Ansiosa, então... Que realmente é geracional essa questão do aumento da ansiedade, depressão. Sim, por conta da telinha, né? Da rede social ali, tem todo um fator que está sendo estudado aí por trás. Então, o primeiro objetivo, quando eu falei, poxa, vou entrar, foi mais por essa questão de ser mãe nessa faixa etária e querer entender mais, apesar da gente ter uma conversa, assim, eu acho que né, na minha educação com os meus filhos, eu não tenho uma educação proibitiva, mas também não é aquela educação que pode tudo. Não. É difícil ter essa linha, né, esse equilíbrio. Total. E a base com os meus filhos é a confiança e a conversa. Então, assim, é o olho no olho. Quando eu estou com eles, eu tenho a idade deles. Eu tenho que ter a idade deles, eu tenho que entender aquilo ali. Entender eles pelo olhar deles, né? Exato. Porque quanto mais você proíbe, mais curiosidade eles vão ter, mais arredios eles vão ser. Isso é a minha opinião. Tá? Tem gente que pode não concordar. E ok. Mas é o que está dando certo pra mim. Então, assim, é uma conversa horizontal. Não é uma conversa vertical de eu impor o que tem que ser. Né? É você mostrar os caminhos, é você ter uma conversa aberta sobre drogas, sobre o sexo, sobre violência, sem tabu. Porque você vai começando a criar tabu, você vai começando a criar o que? Construir muros. E a adolescência, se a gente parar pra pensar, é a fase mais curta da nossa vida, gente. São 4 anos. 4 a 5 anos. É verdade. E é uma fase de transição. Você está se despedindo. Eu digo que é quase uma fase. Para algumas pessoas, 15 anos. Ou mais. Uma vida inteira. Foi um pouco mais de 5 anos, com certeza. A vida inteira. Até hoje eu me considero adolescente. E assim, é uma fase de descoberta, uma fase de mudanças, de incertezas, de medo. Eu falo que assim, é uma fase de luto, né? Porque você está se despedindo da criança, no caso da mulher, né? Dando voz e dando espaço a uma mulher que está vindo que você não conhece também. Sem contar que o nosso cérebro não está formado, a cabeça fica ruim. Milhões de questões aí, né? Então, um dos motivos de eu estar estudando esse universo é também para entender um pouquinho, de eu poder ajudar, sabe? E ter uma visão diferente, porque são gerações diferentes, né? São mundos diferentes. Então eu preciso entender o que está acontecendo para não deixar ficar
como a gente vê por aí, né? Que a gente estava conversando antes de começar aqui do conflito e confronto, né? Sim. Os conflitos, eles são inevitáveis na nossa vida. Agora, os confrontos a gente escolhe, né? É não deixar chegar no confronto. Então, a psicologia te faz enxergar muita coisa. Até mesmo quando você tá ali conversando ou num conflito ali mais acalorado e você poder olhar e falar, gente, mas por que essa pessoa tá indo por esse caminho? Ah, pode ser que seja essa necessidade aqui que não foi atendida, ou essa insegurança aqui e ali. Você começa a mudar real o seu olhar pro outro. E isso é empatia. Como é que a gente faz pra ter empatia, mas ao mesmo tempo conseguir se posicionar pra evitar um confronto desnecessário, mas às vezes tem coisas que, tipo, eu entendo quando o pessoal fala, quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam, mas às vezes, tipo, quando você vê, você já tá ali e sendo coagido, sabe? O que eu acho, que eu penso assim, quando a gente tá imbuído de emoção, a gente dá um blackout ali. Aí depois você para pra pensar, você fala, caraca, cara, por que eu falei isso? Por que eu cometi esse erro de novo? Você tava imbuído de emoção, somos seres humanos. Eu não vou chegar aqui pra você e falar assim, não, olha, agora eu estou aqui, ó. Centradíssima. Óbvio que não, vai ter dias que você vai discutir, vai falar, por que eu fiz isso, cara? Cometi esse erro. E ok, eu acho que o primeiro passo é você ter consciência de que pode ser diferente. Isso é o primeiro passo. Se você vai conseguir aplicar ou não, a vida vai te ajudar a aplicar aqui, não conseguir ali. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, da gente ter consciência que tem um caminho diferente. Da gente não entrar em confrontos. Acho que isso é o primeiro passo. Né? Acho que depois, agora eu, né, vendo, estudando mais a fundo essa questão da psicologia, é você deixar com o outro o que é do outro. Se reparar, às vezes a gente está brigando, a gente traz o que é do outro pra gente, e aí a gente entra em umas questões. Não, gente, somos. Com pais, muito isso, né? Você viu, do medo. Muito. E eu acho que relacionamento familiar tem uma certa. Você falando em relação a adolescente também, tipo, tem uma certa hierarquia que atrapalha isso, porque se tem um confronto que a outra pessoa tem uma autoridade e ela, tipo, te deixa sem saída, você não tem como sair dali, porque se você sair, tipo, se você evitar aquele confronto, você tá perdendo uma coisa que a pessoa tá te impondo. Acho que é difícil pra essa relação de pais e filhos. Quando os pais perdem a cabeça e o filho também não consegue entender. Mas o momento também, né? Eu acho que sempre quando tem essa hierarquia, né? Se você não é um bom líder, você não vai conseguir ter. Não vai conseguir exercer uma liderança efetiva ali e vai desencadear um monte de problemas. Você vê isso em grandes empresas, você vê, né, isso em casa. Então, acho que é muito assim, a gente se entender primeiro como ser humano, né? Você vê, o pai é um adulto. Você está lidando com uma criança, algum adolescente, né? O pai sempre vai ter mais vivência, o pai e a mãe, né, no caso, sempre vai ter mais vivência do que o seu filho, porque eles são mais velhos, né? Então, assim, você quer impor o que você acha ou você quer ensinar? Eu sempre me pergunto isso, às vezes, quando eu brigo, né? Eu falo assim, poxa, mas não pode fazer, não sei o quê. Ah, tá, e eles são questionadores, né? Uma geração diferente, porque na minha época, pelo menos, se eu falasse pra minha mãe assim, mas por que eu tenho que ir? Tem que ir, acabou. Porque eu tô mandando. Tá bom, então eu vou, pra não levar uma chinelada, pra não ficar de castigo. Então, assim, era diferente, eram tempos diferentes, né? Os questionamentos eram diferentes. E hoje os adolescentes e as crianças, elas olham com um olhar, porque tem, né, o celular ali, tem a rede social, que te leva também para um outro lugar. Tipo, pô, eu tô vendo isso aqui, então eu quero imitar isso aqui, porque eu acho isso aqui bacana. Essa parte de comparação faz muito mal. Mas será que isso aqui cabe em mim? Será que eu vou ter esse corpo? Comigo. Vou ter esse dente? Vou ter essa roupa? Vou ter esse cabelo? Sabe? Às vezes comparando com adultos. Então, aí começam, né, os conflitos internos ali. E você tá na adolescência, né? Você tá um monte de informação aqui. E aí você não tem um diálogo na sua própria casa? Você vai ter esse diálogo aonde? Na rua, com os amigos, e as informações vão vir de uma forma, né, diferente. Então, acho sim
que a atenção, o olhar, você parar, conversar, bater um papo. E aí, tá tudo bem? Como é que foi? Me conta aí as novidades. Eu sempre falo com a Rafaela, eu falei assim, me conta, eu sabia dos abates. O que aconteceu na escola hoje? Ah, nada. Eu falei, pô, nada. Assim, nada. Não teve, assim, nada. Não, Você pode contar uma novidade. Aí começa, não, por quê? Não sei o quê, não sei o quê. E fica só entre a gente. Então, assim, eu quero ser amiga dela. É seguro. Eu quero ser amiga dele, né? De chegar e falar, filho, e aí? Pô, uma gatinha, alguma coisa? Não quero, não sei o que, tudo bem, mas e aí? Como é que foi o treino? O que aconteceu? Como é que você tá se sentindo? É importante a gente validar a dor do outro, né? Às vezes a gente olha e fala, ah, não é nada, deixa pra... Não, cara, tá sentindo alguma coisa, nem que você dê um remedinho placebo, sabe? Um carinho, alguma coisa, mas a gente tem que validar sempre a dor do outro, né? A pior coisa é você sentir uma coisa legítima, pra você legítima e ser desvalidar de uma coisa que você tá sentindo tão pulsante, né? Quando vocês estudam sobre a questão geracional, eu tenho um desafio que eu penso que é muito grande, você falou dos pais superprotetores que colocam os medos nos filhos que não deviam ter. Mas isso é um fato. Uma outra coisa que eu acho que acontece é os pais, de qualquer forma, quererem proteger, talvez não através do medo e tal, só que no que protege, eu acho que tem um limite entre a gente querer proteger e acabar que as crianças crescem e não têm muita autonomia. Porque a gente vê uma galera, tipo, mais velha, que continua, assim, sem saber coisas básicas de vida. Só que também não foi ensinado, porque acho que teve uma geração que quis poupar os filhos do que viveu, e aí os filhos, tipo, estão ali, e aí a vida cobra, e aí, mas, pô, não tive esse meio de campo aí, que sabe? E a geração ansiosa fala muito sobre isso, né? Tem uma parte do livro que eles falam da antifragilidade. Ah, adoro. Que é exatamente isso, assim, é você dar autonomia à criança, né? Hoje em dia, assim, eu fui criada brincando, eu morei assim, minha vida inteira ali em Copacabana, era uma rua sem saída. Então, assim, a minha vida inteira foi brincando na rua. Então, a gente subia ali, a gente chama, quem conhece bem Copacabana, a gente chama de caracol, que a minha rua, ela fazia assim, era tipo um caracol mesmo, né? Ah. E assim, eu vivia na rua. Então, assim, eu caí, eu tenho marcas, caí de bicicleta, eu tenho uma queimadura aqui que a gente fazia fogueira. Aí queria botar um fogo mais alto, aí a gente foi botar uma garrafa plástica, aí a sabichona aqui, não, eu vou pular, deixa que eu pulo. Pulei a garrafa. Eita. Cara, assim, e isso constituiu a Amanda, né? Eu falo assim, eu tive essa vivência. Só que eu tô num mundo novo, assim, a minha filha, a infância dela foi em casa por causa de uma pandemia. Ah, nossa, sim. Então, assim, como que eu vou levar a criança pra brincar? Ela não podia nem descer no play pra brincar. Tava proibido. Ela não tinha contato com outras crianças, era uma tela. Pô, a gente acha que isso vai ter consequências? Óbvio que vai ter. Mas é aquilo, assim, é você... O que eu posso fazer? Ela teve essa infância... O Vitor não, que era um pouquinho menor, mas ele teve também o início da infância dele ali. E ele hoje... Mas marca mesmo, já porque é tão pequenininho. Exato. E a Rafaela não. Essa geração dos 15, 16 anos é a geração pandêmica. Que tinha aí seus 9 anos, 10 anos. 10 anos. 10, 11 anos ali. Fazendo aula no Teams. O grupo no Teams. Celular pra caramba. Então, assim, você teve que, de alguma forma, liberar. Por mais que eu ficasse ali do lado, né? Ninguém tem computador no quarto. Sabe, computador todo mundo usa ali no nosso escritório, na sala. Então, assim, ninguém fica no quarto. Videogame é na sala. Às vezes eu quero ver uma televisão, aí eu Vitor, mamãe, posso jogar? Eu falei, vou ver. Joga aí. Aí eu vou pra televisão no meu quarto. Mas, assim, eu tenho isso na minha casa. Então, foram rituais e regras que são nossos, né? E aí, como faz? Né? Não tem uma regra. Era bom, né, se tivesse, assim... uma listinha. Regra número 1. Quando a criança passar por isso, você age dessa forma. Aí você vai lá, não tem. Então, você vai muito pelo seu feeling. E quando você fala dessa coisa da autonomia, é isso, a gente tem que dar autonomia.
né? Tem que dar aquela autonomia supervisionada. Mas nas brincadeiras, ele fala muito isso no livro, né? Nas brincadeiras, o adulto não precisa estar ali, ai, vamos separar o jogo aqui, separar. Não, deixa eles brigarem entre eles, deixa eles se resolverem. Óbvio, você sempre com aquele olharzinho ali, porque se passar daquele limiar ali, né? Se for para um contato físico, alguma coisa mais agressiva, tudo bem, o adulto tá ali para dar aquela supervisionada. Mas eles têm que passar por isso, né? É importante esses conflitos entre eles, que aí começou, né, no celular, grupinhos de WhatsApp, cada um fala o que quer, bota o que quer. Então, assim, você tem que dar essa autonomia. Tipo, o que está acontecendo? Resolve. Vai lá, o que você acha? Você acha que é isso? Tá bom, então escreve lá, manda um áudio, é isso. Minha opinião é essa. Não tenha medo, né, de mostrar quem você é. Isso vai formando a identidade, né, deles. Então, acho super importante a gente dar essa autonomia para eles, sim. A vida deles, né? Tem certos... Porque como pai e mãe, assim, eu falando nesse lugar de mãe, às vezes a gente quer poupá-los do sofrimento, né? Mas na vida eles vão enfrentar sofrimentos. Então, a gente tem que preparar da melhor forma para que eles consigam caminhar com seus próprios pés, senão cai nisso que você falou, né? Chegam na vida adulta, tipo, ai meu Deus, não sei pagar uma conta, aconteceu isso na empresa, não sei o que fazer. Aí vai sofrer mais ainda, né? Tem que deixar o sofrimento tornar eles antifrágil, né? Exato. Que dá criando uma carcaça. E sobre relacionamento, queria ver de você como é que a gente tem um relacionamento duradouro, como é que cultiva isso, tipo, ao longo de anos também. Imagino que eu ouço muito falar que é mais sobre saber tretar direito. Como é que a gente trabalha essa comunicação? Olha, hoje em dia, né, que nem o Bauman fala, né? Amores líquidos, né? Relações líquidas e fluidas. E eu acho que você cultivar a tua independência, aceitar sim que o outro é diferente. E tá tudo bem. Aí você me pergunta, né, qual o segredo? Eu tô casada com o Nauber há 16 anos, a gente tá junto há 18. Eu acho que o segredo é, com o passar do tempo, assim, você saber qual briga que você vai querer entrar. Manter muito. Eu tenho meu grupo de amigas que a gente se encontra quase que toda semana. Ele tem os amigos dele que ele também sai, encontra. Tem lá o futebol que ele quer. Acho que respeitar a individualidade. Os dois terem uma vida plena para além do relacionamento. Os dois terem uma vida que temos e, ao mesmo tempo, respeito. Né? Eu acho que você respeitar, admirar o outro, respeitar o outro. Eu acho que a base é o respeito. Porque quando você acaba o respeito, você vai acabar com a admiração. E aí não sobra mais nada. Fadado ao fracasso. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? Amadurecendo. Assim, é a pessoa que eu quero passar a minha vida, porque a gente vai envelhecer, né? E aí, com o passar dos anos, as nossas prioridades vão mudando, né? A gente vai vendo que a vida não é só um corpo belo, não é só uma magreza linda, não é só esse culto, né, que as pessoas ainda insistem em querer manter na sociedade, né, que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. São passageiros também, né? É passageiro, porque todos nós vamos envelhecer. E aí é aquilo, você quer envelhecer como? Vazia, frustrada? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ter meu companheiro ali, sabe? Pra gente ficar fazendo nada, velhinho. Um cuidando do outro. Então, o que você quer, né? Pra sua vida, pra sua relação. Acho que é um pouco por aí. Isso é uma boa mesmo. E acho que também, pelo que eu vejo, vocês conseguem criar uma cultura na família de vocês, sabe? De esporte, e desses valores que acho que
quando eu penso, como é que se cultiva isso, sabe, com filhos, criando uma cultura familiar, assim, na verdade, você já tendo a sua sólida, com coerência, sabe, o que você pensa, tá alinhado com o que você fala, o que você faz, ter o marido a mesma coisa, vocês estarem alinhados nas coisas, que aí vai ser mais natural passar pros filhos. Vejo isso muito na minha irmã, porque ela já começou, ela montou a vida dela do jeitinho que ela gosta, com a rotina dela. E aí, com o marido, eles criaram a rotina deles, e tipo, o hábito deles de trilha, e o dia certo que eles fazem tal tipo de comida. E aí, quando chegou a filha, aí já incluiu, né, na mesma rotina, não tentou mudar para aquilo. Então, ela viaja com eles. E aí, o que fez, acho que eles terem isso sólido é já ter tido individual nela e no marido, né? Isso não tem receita. Não tem, é isso, não tem uma receita certa, né? Porque às vezes, sei lá, para uma outra família, o caminho dela não vai servir. Com certeza. Ou para ela, o meu caminho não vai servir. Ou é muito isso, é muito do feeling, assim. Eu acho que a gente tem que ter. Com o passar do tempo, acho que a gente vai tendo isso, né? A maturidade, ela te traz mais serenidade, né? Ela te traz mais equilíbrio. Quer dizer, não sei se pra todo mundo. Porque... Na maturidade, acho que sim, traz mais equilíbrio, não? Não, mas não sei se a maturidade chega pra todo mundo. Né? Não chega. Não, a maturidade eu acho que é um esforço ativo pra você buscar a maturidade. Nem todo mundo dá conta. Exato. E agora, estudando psicologia, tem uma frase que um professor meu falou que eu levo a fé e fogo na minha vida, assim, que nada é determinante. Nada é determinante. Nada é determinante, assim. A psicologia não é determinante. O exemplo, ele arrasta, mas não é determinante. Porque, assim, você pode chegar na sua casa e falar assim, mostrar para seus filhos que você não coloca o pé no sofá com um sapato. Mas, sei lá, na casa deles, eles podem querer botar o pé no sofá com um sapato. Nada assim, é determinante, nada te garante também. Entendeu? Nada te garante. Você vai falar, olha, eu sou aqui, eu sou saudável, pratico esporte. E, de repente, a pessoa não curte aquilo. Então, é muito difícil, né, a gente... Por isso que, cada vez mais, eu tento não julgar. Porque o julgamento já é uma parte natural do ser humano, né? A gente não consegue observar somente por observar. Claro, de observar da nossa cabeça com as nossas vivências. Né? De vivências, de estereótipos que a gente cria, da história que a gente tem, que a gente traz. Então, assim, cada dia que passa, quando eu olho, eu falo, não, tô julgando. Vou tentar aqui não julgar, vou tentar só observar. É difícil, muito difícil. É difícil. É um trabalho diário, né? Pra você... Não sei se existe algum ser humano na vida que não julgue nunca, né? Não sei. Não julga nunca, acho impossível. Né? Mas talvez aquela galera que medita muito, que já tá acostumada a deixar os pensamentos irem e vir sem se apegar, sem fazer... Mas a galera dos monges... Acho que talvez. E talvez porque eles fiquem muito quietos, então não dá pra saber o que realmente eles estão pensando. Às vezes o segredo é ficar quieto. Mas eu acho isso também. É muito valioso. Porque, olha só, menina, aconteceu um fato assim. Eu acho que eu vou contar aqui, será? Pode contar, conta. Se quiser aquela câmera... Vai ficar só aqui? Fica, que não sai daqui. Porque, assim, o ficar calado. Aconteceu um fato. Vou falar, Letícia. Avisa o Bruno. Aconteceu um fato no grupo. A gente tem um grupo de pais que eu, assim, eu não sou obrigada a ficar, mas eu fico, né? Porque eu sou obrigada a ficar, mas eu fico obrigada, não entende? Assim, dos pais, né, da turma e tal. E tem uma mãe que é um pouco polêmica, digamos assim. É. E aí aconteceu uma situação que, assim, você vê que a pessoa, as verdades dela são sempre as verdades universais. As únicas, O problema do outro é sempre minimizado, né? Então, houve um problema no grupo, que uma parte do grupo teve esse mesmo problema, só que a filha dela não teve esse problema. Então, o problema não existe. Né? E só que ela fala de uma forma muito agressiva. Eu não sou uma mãe participativa do grupo. Eu não falo no grupo porque, assim, as questões que eu tenho
com a minha filha ou meu filho, eu resolvo direto com a escola. Eu não vou resolver em grupo de WhatsApp com pessoas que... Tem pessoas ali que eu nem conheço. Acho que só vale pra causas mais coletivas, né? Exato. Então eu dou aquela olhadinha ali e tá. Só que chegou num nível, assim, de uma agressividade, que aí você olha, né? Tem N questões ali por trás, que aí são problemas dela, que não tem nada a ver comigo, que a pessoa colocou... eu até falei, né? Nesse dia, eu me pronunciei, porque eu achei tão assintoso, assim, que eu falei assim, olha, gente, acho que não se trata de quantidade que foi afetada. Eu acho que, assim, se fosse uma pessoa que tivesse aqui nesse grupo pedindo ajuda, a gente tinha de ser empático e acolher aquilo ali e levar para a coordenação, ajudar, dar as diretrizes e tal. Por que eu fui falar de empatia? E engatilhou. Ela botou, eu até falei isso nas minhas redes sociais, ela colocou uma frase que me chocou profundamente. Qual frase? Não venha com esse papinho de empatia, por favor. Menos empatia, por favor. Eu só não printo e coloco nas redes sociais porque isso é crime, né? Parece. Que eu não sabia, não sei. Eu acho que não sei, mas eu fiquei meio assim. Parece com... Não sei. Ela falou um grupo público, então. Quando eu li aquilo, eu pensei comigo, que criança é essa que ela quer formar, assim, de não ter empatia? Para piorar a situação, ela colocou uma descrição de empatia mais ou menos como se fosse... como ela em nenhum momento falou sobre escuta. Aí teve uma outra frase que me chamou a atenção, que ela botou assim, inclusive empatia, abre aspas, né? Inclusive empatia se dá sobre desiguais, quando temos desigualdade social. Como aqui está todo mundo no mesmo level, a Lenda botou level, estamos todo mundo no mesmo level, não tem por que ter empatia. Até porque, se você pede por empatia, você está pedindo privilégios. Ela não sabe o que ela tá falando. Foi uma mensagem, assim, extensa, que eu perdi meu tempo lendo aquilo. Mas eu li novamente. Conversei com alguns amigos, com colegas meus da faculdade. Eu falei, eu tô com uma visão distorcida sobre empatia ou isso aqui é uma aberração vindo de uma mãe? Aí eu te pergunto, que mundo é esse que a pessoa não preza por empatia? Ela não só não sabe de empatia, mas também não sabe de português, porque ela tá errando aí a descrição. Ou se ela deu um Google ou foi na IA, tá errado. Parece que ela tá confundindo empatia com equidade. Pode ser. São duas coisas completamente diferentes, né? E aí eu fiquei chocada com isso, porque quando a gente estava falando, né, de educação, de mundo, eu acho que a gente tem que começar... que nem aquela metáfora que a gente usa, né, no avião, né? A gente sempre fala isso. Quando as máscaras caem, a gente faz primeiro o quê? Primeiro si para depois salvar o outro. Porque senão você não consegue salvar o outro, não consegue se salvar, todo mundo morre. Exato. Então, assim, eu acho que... Você tem que estar bem para conseguir dar o seu melhor. Eu acho que a gente tem que começar, assim, a se tratar real. Porque todos nós temos questões. Eu tenho as minhas questões, você tem as suas. Todo mundo que tá aqui, todo mundo tem as suas questões. Então, assim, como lidar com as suas questões sem afetar o mundo? Ou como não passar as suas frustrações e a sua infelicidade para os seus filhos? Sabe? Então, assim, isso me chocou profundamente. E isso num grupo de mães e pais. Então, sem contar que mesmo que ela estivesse errando, assim, sei lá, achando que era coisa de equidade, também tá errado o que ela fala, né? Tipo assim, não é indefensável em qualquer nível. Porque assim,
eu tô falando de um valor básico da vida. E, tipo, reconhecer que o que a pessoa tá falando. Então, assim, se a filha dela chega com uma dor, né, com um problema, fala, deixa pra lá, é só ela. Deixa isso daí. Oi? Não. Eu posso até não concordar. Pode até não te interessar, na Mas prática. eu não posso invalidar. Entende? Eu não posso invalidar uma coisa dessas. Então, aí eu deixo uma reflexão aqui, assim, que mundo, que lugar é esse, né? É verdade. Isso tem a ver com uma coisa que eu tenho passado muito, que as pessoas falam muito sobre criação de filhos, falam muito sobre como ter bons relacionamentos. E eu tenho sentido que todas essas coisas passam pelo que a gente está falando. Por exemplo, eu cuido da minha coluna. Eu tenho hernia, escoliose, eu quero lá martelar. E ele fala que cada vez mais ele tem tratado de crianças, que as crianças ficam todas assim, por conta do celular. Aí ele falou, e aí o que eu tenho que fazer é explicar para os pais sobre postura, sobre que se mexe com o celular assim. Só que eu vou lá, meus pais na sala de espera, eles estão todos assim também. Então a gente não tem como passar o que a gente não conseguiu viver. Não tem como passar uma cultura de empatia se eu não tenho isso em mim. Não tem como eu querer um relacionamento maduro se eu não tenho maturidade para oferecer. Então, realmente, o melhor que a gente pode fazer é tratar da gente. Porque eu acho que também, se você focar muito no que você pode fazer pelo outro, é às vezes uma coisa que pensar em mudar o outro é mais fácil do que querer se mudar e encarar o que você precisa evoluir mesmo. E tem muito preconceito também, né? As pessoas falam que, você vai fazer terapia? Terapia é coisa de gente doente. Quantas vezes? Muito. Quantas vezes a gente não ouve isso? E você vê, é ignorância, né? É quando a gente não aceita o que a gente tem, né? O que a gente é, como é que a gente vai conseguir mudar, né? E evoluir, sei lá. Você nem reconheceu que tem um problema, né? É exatamente por aí, assim. E eu fico feliz também. Eu fiz uma caixinha de perguntas uma vez e falando sobre isso, né? Sobre o preconceito que tem sobre as terapias, sobre psicologia, de às vezes a psicologia parecer uma coisa mais elitista, o psicólogo só para quem tem dinheiro e tal. E a gente tem, né, no SUS, o CAPS, a gente tem muitos psicólogos ali capacitados, né? Tem um trabalho bacana, tem trabalhos de grupo. E aí, coincidentemente, um rapaz me respondeu falando exatamente isso. Eu falei, que maravilha você vir aqui e comentar sobre isso, porque é real. E poucas pessoas sabem, né, que tem esse acesso de você ir ali no SUS, de você poder entrar, né, num grupo de apoio ali. Tem um trabalho psicológico sendo feito muito bacana, né, em alguns lugares, assim, na nossa saúde pública. E você pode buscar ajuda, né? Que cada vez mais a gente tem que tirar isso, né? Tipo assim, não tem que ser elitista, porque a saúde mental afeta todos, né? E geralmente as classes mais vulneráveis têm um pouco isso, assim, eu não posso pensar nisso porque isso é coisa de rico. Não, isso é coisa de pobre. Sim, tem essa. Porque você precisa trabalhar, você precisa botar, né, a comida, o prato de comida na sua casa, você precisa. E a gente precisa dar voz a isso cada vez mais, né? Não só de quem pode pagar, mas ter esse acesso e as pessoas saberem que tem esse lugar, que você pode ir ali e contar com isso, né? Sim, e quando tem acesso a todo mundo também fica mais fácil quebrar os preconceitos, de achar que é frescura, de achar que é coisa de quem tá com o dinheiro sobrando, que não tem problema de verdade. Então, realmente dar mais acesso e incluir mais as pessoas faz toda a diferença. E vamos concluir. Eu queria perguntar pra você, o que é sucesso pra você, Amanda? Gente, eu não sei, você andou me stalkeando? Eu fiz um vídeo falando sobre sucesso e fama, né? Que eu amei. Eu queria que a gente... Adorei isso. Porque olha só, se você parar pra pensar, a fama nem sempre traz dinheiro, né? É verdade. O sucesso, eu acho que ele tá atrelado a muitas coisas. Uma delas é você ser bem-sucedido na sua carreira, na sua profissão, independentemente da que você escolher. Então, assim, sucesso, ele pode trazer ou não a fama. Mas a fama,
Não necessariamente a fama vai trazer o sucesso também, né? Porque assim, você ser famoso, você pode ser famoso porque você matou uma pessoa. Sim, por inúmeros motivos. Você pode ser famoso porque você está indo numa CPI de moletom. Porque fizeram uma série sobre o seu crime. Você pode ser famoso. Agora, o sucesso vai além, né? O sucesso é você ter seu sucesso pessoal, você olhar a sua trajetória e se orgulhar de quem você é. Sucesso é você ser uma pessoa de bem. Sucesso é você conseguir acordar todo dia às 4 da manhã para pegar teu BRT, ir lá trabalhar, ganhar o seu dinheiro, cuidar dos seus filhos, sabe? Sucesso é você voltar para casa e poder ter a sua caminha ali para deitar. Sucesso, eu acho que é tudo isso. É tudo isso. E você pode ter sucesso muito longe da fama. Com certeza. E você ser bem-sucedido. Agora, não é porque você é famoso que você vai ser bem-sucedido. É verdade. Para concluir, eu queria aproveitar uma frase que você falou que eu achei o máximo, que é: sucesso não é você ser reconhecido, sucesso é você se reconhecer. Total. Eu achei aquilo o máximo. Faz todo sentido pra mim também, Amanda. E eu tô nessa busca cada vez mais e trazendo isso pros meus filhos também. A gente precisa ter a nossa identidade, não ter medo dela, sabe? A gente precisa se reconhecer e não ter medo de ser quem a gente é. A gente não tá lutando por liberdade? Sim. A gente não luta aí por um mundo melhor? Parece que fica cada vez mais todo mundo mais encaixotado, né? Fica todo mundo mais preso, com medo de dizer quem você é. Então, eu acho que quando eu comecei a não me preocupar, né, com o que o outro acha e me preocupar mais com quem eu realmente sou, foi uma quebra de paradigmas para mim, assim, de liberdade. E ainda mais agora, tá estudando esse outro lado, eu não tenho dúvida que o caminho é esse. Não tem. Concordo 100%, Amanda. O meu objetivo com esse podcast é justamente trazer pessoas autênticas pra gente ver o que torna elas quem elas são, pra inspirar as pessoas a serem as suas versões mais autênticas, ser livre pra ser quem você já é. E, Amanda, muito obrigada por estar aqui hoje, fiquei muito feliz. Fala pro pessoal aí onde é que eles te acham, como é que eles te acompanham mais, esses vídeos. Eu tô no Instagram, né, Amanda Ali. Lá é com H, porque já existe uma outra Amanda Ali sem H e não consegui mudar, mas o meu nome é Amanda sem H. Pra deixar claro. E tô por aí, tô pela vida, tô pela arte. Estou agora na 6ª temporada de Impuros também. Já tá Ainda não, nem sei quando é que vai estrear. Talvez quando lançar esse episódio já tenha estreado. Pode ser. Né? Pode Disney ser. Plus. Disney Plus. Mas eu acho que só ano que vem. Só ano que vem? Estrear, eu acredito. E nos streamings, né? Agora on demand, bota lá, Amanda Ali. Tem vários trabalhos bacanas que eu já fiz. E outros milhares que virão. E tô aí. Quiserem me acompanhar lá no Instagram, @AmandaLi. Com H só no Instagram. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal Que Não Saia Daqui. Acompanha a gente também no Instagram, @Que Não Saia Daqui. E o meu Instagram, @EuSouManola. Beijo, até semana que vem. Beijo. Obrigada, Amanda, adorei. Foi muito, gente. Ai, olha, isso é ótimo. Tem pior coisa, você vai dar uma pergunta, mas assim. Não.